E olha, hoje a gente continua a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Manaus. Queremos saber quais os projetos deles para o esporte e, é claro, saber se eles estão por dentro do esporte local. Quem acompanhou o programa no sábado passado viu que nós elaboramos um quiz com perguntas iguais para todos. Lembrando que para a primeira pergunta, cada candidato tem 3 minutos. No quiz, eles respondem, tem até 1 minuto para comentar as respostas e 2 minutos para as considerações finais. É isso mesmo. Agora, será que eles acertaram? Por sorteio, hoje é a vez de Valderney Avelino e Henrique Oliveira. Você acompanha agora a entrevista com o candidato dos Democratas. O nosso entrevistado agora é o candidato Valderney Avelino do Democratas. Tudo bem, candidato? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Natália. Obrigado. Tudo ótimo. Candidato, você vai ter até 3 minutos para responder essa pergunta, certo? Ok. Vamos começar então? Vamos lá. Vamos lá. Se eleito, quais os seus projetos para o esporte, visto que será o prefeito da Copa em 2014? Valendo. Ok. Em primeiro lugar, eu quero dizer a todos e a você, Natália, que eu fui atleta na minha juventude e além das competições que nós fazíamos aqui em Manaus, entre colégios, entre clubes, eu disputei vários campeonatos brasileiros e também de atletismo. Pratiquei esportes como vôlei, basquete, pratiquei corrida, atletismo em geral, enfim, era um atleta que competia nacionalmente. E vendo o quanto o atletismo e quanto o esporte é importante na vida das pessoas, por experiência própria, porque também eu tive condições de ascender pelo esporte. Eu entendo que é muito importante hoje você fazer as ações no esporte nos bairros de Manaus como um todo. Temos uma Vila Olímpica aqui que já foi uma academia de ponta. Agora, nós precisamos fazer vilas olímpicas como essa ou outras menores, mini vilas olímpicas nos bairros de Manaus. Nós precisamos incentivar o esporte, nós precisamos incentivar a cultura do esporte, precisamos desenvolver o vôlei, o basquete, o futebol de salão, precisamos desenvolver o atletismo para que nós possamos ter atletas e preparar o Brasil para competições internacionais, preparar também o Amazonas para essas competições nacionais e, a partir daí, as competições mundiais. Nós entendemos que é muito importante a preparação do atleta, mas com investimento. O Brasil vai precisar investir mais de R$1 bilhão para que nós possamos ter atletas competitivos. E aqui no Amazonas, aqui em Manaus, nós vamos fazer a nossa parte na Prefeitura de Manaus. Vamos criar as mini vilas olímpicas nos bairros da cidade, vamos fazer com que a universidade possa estar junto com a Prefeitura, vamos buscar atletas, descobrir atletas nos municípios do Amazonas e vamos também fazer com que essa prática ela possa ser constante e também que vai evitar que as crianças e os jovens possam sair de outras atividades, entrar no tráfico, por exemplo, para que possam desenvolver a arte do esporte. Nós vamos incentivar muito o esporte como lazer e o esporte também para competição. Isso é importante também porque em cada escola da nossa rede pública nós vamos dotar com ginásio de esporte. Sejam as escolas antigas e as escolas que nós vamos construir. E a escola bem equipada. Mas não vamos esquecer também dos especiais, das pessoas especiais. Qual foi o time campeão do Amazonense de 2012? Letra A, Clipper. Letra B, Nacional. Ou letra C, Paste Clube? Nacional. Certa resposta! Eu acho que o nosso futebol, ele está muito a desejar. Tanto é que nós estamos na Série D do Brasileirão. Eu vou buscar, junto às empresas que estão instaladas no Distrito Industrial, a parceria para que essas empresas que patrocinam clubes em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul e outros estados brasileiros, possam também patrocinar os clubes aqui em Manaus. Porque essas empresas têm fábrica em Manaus e por terem fábricas em Manaus, por estarem instaladas aqui, nada mais justo do que nós fazermos essas parcerias. Mas vamos também trazer os dirigentes dos clubes
para fazer um trabalho sério, fazer um trabalho de base. E com esse trabalho sério, com recursos dessas parcerias, nós vamos voltar à Série B e, se Deus quiser, à Série A do Campeonato Brasileiro. Qual time possui mais títulos no futebol amazonense? Letra A, São Raimundo, letra B, Rio Negro ou letra C, Nacional? Nacional. Certa resposta. Quer comentar também, candidato? Veja, eu pratico esporte desde os 11 anos de idade. Comecei a praticar o basquete na escolinha do Nacional, lá na Rua Saldanha Marinho, quando o nosso time, a sede do nosso clube era lá na Saldanha Marinho. Então tinha uma quadra de esportes lá e eu comecei a praticar o basquete na escolinha do Nacional. E depois passei também a praticar o vôlei naquela mesma quadra de esporte. Daí a relação com o esporte começou a brotar. Passei para o Rio Negro depois e, enfim. Agora, é muito importante que clubes com a história, que tem o Nacional, que tem o Rio Negro, que são clubes quase centenários, que eles possam ter também a oportunidade de voltar a ser clubes competitivos no cenário local e também no cenário nacional. Quantos e quais atletas amazonenses foram para as Olimpíadas de Londres? Letra A, nenhum. Letra B, 2, Sandro Viana e Lígia dos Santos. Ou letra C, 3, Dainara de Paula, Sandro Viana e Lígia dos Santos. 2. Seriam 3. 3? É. Eu entendo que o nosso esporte precisa realmente do incentivo. Nós temos atletas que são descobertos e que imediatamente saem de Manaus e vão para São Paulo, Rio de Janeiro, vão para outros centros para poder treinar e se transformar em atletas de ponta. Nós vamos incentivar para que nós tenhamos oportunidade e vamos investir maciçamente, seja com recursos da Prefeitura de Manaus, seja com recursos de parcerias que nós vamos trazer empresas para ajudar os nossos atletas. Portanto, nós vamos trazer e fazer mais atletas para poder competir nacional e mundialmente, como no caso dos campeonatos mundiais e as Olimpíadas. Quantos e quais para-atletas estão participando da Paralimpíada de Londres? Letra A, nenhum. Letra B, 1, Simplício Augusto. Ou letra C, 2, Simplício Augusto e Ellen Silva. Simplício. Não, nenhum. Nenhum. Eu entendo que nós precisamos ter realmente essas políticas, não só para os atletas normais, que têm o seu vigor físico sem o seu problema motor, como também os para-atletas. Eu vou fazer os investimentos necessários para que os nossos para-atletas também possam ter vez e serem competitivos. Qual o nome do evento esportivo carro-chefe da atual Prefeitura de Manaus? Letra A, Copa dos Bairros de Futebol. Letra B, Copa Manaus de Futebol. Ou letra C, Manaus, Cidade do Futebol. Eu acho que é a Copa Manaus de Futebol. Não. Seria a Copa dos Bairros. Copa dos Bairros. Você quer comentar? Toda iniciativa é válida para se fazer, independente do nome. Ou Copa dos Bairros, ou Copa Manaus, ou a Copa do Povo, é importante, ou Copa de Futebol. É importante fazer a competição, mas é mais importante ainda fazer os campos de futebol, que não seja só aqueles campos pelados, né, cheio de ondulações ou cheio de buracos. Nós precisamos fazer campos de futebol que sejam com grama para que os atletas possam se desenvolver. Ou ainda os campos com futebol de areia, campo de areia para a prática do futebol. O que importa, independente do nome, é que a iniciativa é válida, nós vamos dar continuidade a essa iniciativa, só que vamos preparar os campos de futebol e vamos construir mais, recuperar os que tem agora e vamos melhorar essas atividades. Eu agradeço à TV Crítica pela oportunidade e o que é importante, a meu ver, a prática do esporte, que faz a mente sã e o corpo são. Nós precisamos incentivar essa prática do esporte, criando as condições e a infraestrutura necessária
para que a juventude, para que as pessoas possam fazer a prática. Não apenas com os ginásios de esporte, com os campos de futebol, com as vilas olímpicas, mas eu também vou construir calçadões com as academias ao ar livre para que as pessoas possam fazer a prática da ginástica, não só nos calçadões. Onde tiver um espaço, onde tiver uma praça, nós vamos construir essas academias, porque a população de Manaus gosta de praticar esporte, gosta de se movimentar, só que não tem lugar. E nós vamos construir esses espaços públicos para que as pessoas possam se movimentar e possam fazer o seu exercício. Portanto, eu entendo que você que está me vendo, que está me ouvindo, me dê a chance, me dê a oportunidade para que nós possamos fazer juntos uma Manaus melhor. Não apenas na área do esporte, mas também fazermos as ações na educação, na saúde, na segurança, na infraestrutura. Nós vamos recuperar também as calçadas de Manaus, porque é impossível andar nas calçadas de Manaus hoje. Nós vamos fazer todas as ações necessárias. Eu nunca fui candidato, nunca fui prefeito. Sou deputado federal há 5 mandatos, tenho experiência. Por isso é que eu estou pedindo a oportunidade para que você me dê essa chance e juntos nós possamos renovar Manaus. Renovar Manaus significa fazer o melhor para Manaus. Conto com você. Me dê o seu voto de confiança e vamos juntos renovar a nossa cidade. Opa, já de volta e vamos direto saber sobre as propostas para o esporte do candidato Henrique Oliveira. Será que ele acertou o nosso quiz de perguntas? Vamos saber agora. Eu tô aqui com o candidato a prefeito Henrique Oliveira. Candidato, a gente queria saber as suas propostas, se eleito, visto que o prefeito que vai se eleger agora vai ser o prefeito da Copa em 2014. Manaus é, sem dúvida nenhuma, tradicionalmente um celeiro de grandes talentos em todas as modalidades esportivas. E a gente aqui agora, na Vila Olímpica, tem uma grande dúvida, uma grande estrutura montada, coisa de primeiro mundo, e ao mesmo tempo você vê poucas pessoas se utilizando desse espaço maravilhoso. Quem será que está errado? A política municipal de incentivo a esses esportistas ou a pouca estrutura que existe para que esses esportistas cheguem até aqui? No nosso governo, a partir de 1º de janeiro de 2013, nós vamos incentivar a todas essas modalidades. Nós vamos criar as academias populares, academias espalhadas por todas as regiões da cidade, os bairros da cidade. Por mais distante que seja, lá vai existir uma academia com pista para caminhadas, com pistas para ciclovia, com equipamentos de mobilidade para exercícios aeróbicos. Então, assim, terceira idade, adolescentes, crianças não vão estar circulando como, por exemplo, ali na Bola do Produtor, que você conhece, como se fosse uma romaria meca. As pessoas circulando, fazendo a sua atividade esportiva, que é super importante para a saúde, que desafoga inclusive a entrada nos hospitais, nos prontos-socorros, através de exercício físico. Todo mundo sabe o tanto que é importante o exercício físico. Então nós vamos criar as academias populares. Nas escolas, que são hoje mais ou menos 494 colégios municipais, e muitos deles existem já quadras, e nos que não estiverem quadras, nós vamos criar as quadras esportivas, criando nesses espaços, no final de semana, a Escola Viva. A Escola Viva vai fazer com que professores de educação física, que nós vamos contratar em muita quantidade, nós vamos fazer concurso público para contratar estagiários e também professores de educação física. Eles vão estar entretendo e descobrindo novos valores, né? Não apenas pegar uma bola de futebol, jogar no meio de uma quadra e o pessoal bater uma pelada. Não, com professores de educação física, com fisioterapeutas, com professores, todos envolvidos nessa atividade nas escolas, nos bairros. É triste ver as crianças e adolescentes jogando bola no meio da rua. E muitas dessas ruas nem asfalto tem, é só buraco, não tem calçada.
Infelizmente, a educação física, infelizmente, o esporte na nossa cidade, tão importante para os jovens, adultos e da terceira idade, não é levado a sério. É isso que nós vamos fazer a partir de 1º de janeiro. Qual foi o time campeão do Amazonense de 2012? Letra A, Clipper, letra B, Nacional, letra C, Fast Club. O Fast Club. Errado. Mas pode comentar. Para você ver, uma das nossas alternativas e uma das nossas propostas, inclusive, que já está no nosso site e que a gente, a partir de 1º de janeiro, vai colocar em prática, é a colocação e o resgate do futebol amazonense para a 1ª divisão. Como nós vamos fazer isso? Incentivando não apenas um clube, incentivando diversos clubes aqui, com incentivos da Zona Franca de Manaus, do Distrito Industrial, esses clubes têm um recurso e comecem a promover. Existe o Peladão aí, que são mais de 1000 times que existem, né? Com muitos valores. Valores nós temos, só falta grana. E a prefeitura tem para incentivar o esporte. Qual time possui mais títulos no futebol amazonense? Letra A, São Raimundo, letra B, Rio Negro, letra C, Nacional. Ah, esse é óbvio que é o Nacional. Acertei. Eu errei a pergunta anterior, porque todo mundo em Manaus torce ou pelo Flamengo, ou pelo Vasco, ou pelo Fluminense, ou pelo Botafogo. Está na hora de a gente também dividir esse coração com os times daqui. Nós temos um baita do estádio que vai ser inaugurado agora, a Arena Amazônica, né? Não para receber apenas uns 4, 5 jogos, talvez Iraque versus Bulgária, Afeganistão versus Eslovênia. Então, depois de tudo isso, nós vamos ter essa arena aqui para promovermos o futebol entre Nacional e Rio Negro, as pessoas levarem a família para os estádios, promover aquele beijo gostoso com a namorada, com a esposa, para aparecer na televisão. O esporte é tudo. E nós vamos acreditar que a partir de 1º de janeiro nós vamos incentivar tudo isso. Quantos e quais atletas amazonenses foram convocados para as Olimpíadas de futebol? Letra A, nenhum. Letra B, 2, Sandro Viana e Lígia dos Santos. C, 3, Dainara de Paula, Sandro Viana e Lígia dos Santos. Foram 2 na letra B. Foram 3. Foram 3? Olha, eu errei por pouco, eu errei por 30%. Na verdade, a gente, como prefeito da cidade de Manaus, tem um compromisso de na próxima Olimpíada, né, que vai ser no finalzinho do nosso governo, de pelo menos uns 10 atletas amazonenses estarem participando da próxima Olimpíada, que vai ser no Rio de Janeiro. Então esse é um compromisso do prefeito Henrique Oliveira, e com essa estrutura toda que nós vamos montar, além de prestigiar esta Vila Olímpica, nós vamos criar mais, pelo menos 3 vilas olímpicas, mais as academias populares, incentivando esses professores de educação física a descobrirem novos talentos em todas as modalidades. Quantos e quais para-atletas estão participando da Paralimpíada deste ano? Letra A, nenhum. Letra B, 1, Suplício Augusto. Letra C, 2, Suplício Augusto e Ellen. Amazonenses? Eu vou na B, eu acho que é um só. Nenhum. Que pena. A Paralimpíada é uma competição tão importante quanto a Olimpíada. E com certeza aqui em Manaus existem diversos talentos que estão aí esquecidos. E muita gente querendo participar, muita gente querendo mostrar o seu talento. Você vê, errei na pergunta anterior sobre os atletas da Olimpíada, errei nessa da Paralimpíada, e mostra como essas pessoas estão escondidas, como essas pessoas não têm recebido destaque nem das autoridades públicas, nem tampouco também da mídia. Mas a gente vai, com certeza, prestigiar através da estrutura da Prefeitura Municipal de Manaus a esses atletas. Qual o nome do evento esportivo carro-chefe da atual Prefeitura de Manaus? Letra A, Copa dos Bairros de Futebol. Letra B, Copa Manaus de Futebol. Letra C, Manaus Cidade de Futebol. Copa dos Bairros de Manaus. Essa é uma das atividades que foram criada pela Prefeitura Municipal de Manaus, através do nosso querido Fabrício Lima, e que tem dado certo e que vai ser prestigiada e vai ser melhorada na nossa administração. São diversos talentos. Manaus tem, eu volto a repetir, o maior campeonato de peladas do mundo. Se é o maior campeonato de peladas do mundo, é porque tem o maior número de talentos também aqui. E esses talentos não podem ser exportados sem antes deixarem aqui
o gosto da vitória do nosso futebol amazonense. É isso que a gente espera, prestigiar esses atletas, esses talentos e fazer com que os times locais cheguem até a primeira divisão. Lógico, com recursos, e a gente vai em busca desses recursos. Olha, eu me sinto muito à vontade para falar sobre a questão da Copa do Mundo, porque quem está próximo a mim e quem já escutou as nossas propostas sabe que a gente coloca a Copa do Mundo de 2014 como um novo divisor, como um novo caminho, uma nova arrancada. A partir de 2014, nós com esse estádio, a Arena Amazônica, nós com o aeroporto aqui de Manaus, nós com os leitos que vão ser triplicados na rede hoteleira de Manaus, com energia elétrica, com banda larga de internet, com o porto, mobilidade urbana, através do BRT, nós temos tudo para dar a grande arrancada para as nossas próximas gerações com um novo ciclo, o ciclo do turismo. Para você ter ideia da importância desse ciclo e desse setor, desse segmento, o ano passado, aqui no Amazonas, nós recebemos apenas 700 mil turistas. No Rio de Janeiro, só no final do ano lá, na queima de fogos de Copacabana, Rio de Janeiro recebeu mais de 1 milhão de turistas. Todos querem conhecer essa beleza, essa joia, que hoje está com uma camada de lama por cima. Nós vivemos em cima de uma grande jazida de diamantes, de pedras preciosas e não sabemos valorizar isso. Essa joia amazônica chamada Manaus, a partir de 1º de janeiro, começará a ser limpa, começará a ser lapidada para as próximas gerações. Crianças, jovens, adultos vão ser todos beneficiados com esse novo segmento, esse legado que a Copa de 2014 vai trazer para essa querida Manaus que todos amam e que todos aprenderam a trabalhar por ela.